Venha estudar o Espiritismo na UEC e conhecer seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos. Aulas online, inscrições cursos.uec.org.br. Muito boa noite, queridos e queridas internautas, irmãos de Ideal Espírita, que nos acompanham a essa transmissão da Rede Amigo Espírita, em parceria com a União Espírita Cristã, a nossa casa aqui de Vila Velha. Sejam todos muito bem-vindos, em especial aqueles que, porventura, sejam de outros segmentos religiosos, que estejam nos visitando para conhecer um pouco mais essa doutrina de Jesus. O tema que nós vamos trabalhar nessa noite é um tema alusivo ao Natal. Amanhã, dia 24, a gente comemora o que se convencionou ser o nascimento de Jesus, mas o tema da palestra é o verdadeiro sentido do Natal. Talvez aqui a condução das reflexões nos leve a nos questionar o que o Natal significa verdadeiramente para mim. Para a gente poder introduzir esse tema, então, quero convidar os companheiros a me acompanharem numa leitura preparatória. Nós trouxemos uma leitura do livro Fonte Viva, que é de autoria espiritual do Emmanuel, e é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a lição que nós escolhemos é de número 137, Atendamos ao Bem. E Emmanuel, para introduzir essa reflexão, ele se recorre a uma fala de Jesus, apresentado no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de número 40, que diz assim: Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. E em cima da fala de Jesus, vem o comentário de Emmanuel. Não só pelas palavras, que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril. Não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante. Não só pelos títulos que, em muitas ocasiões, constituem possibilidade de acesso aos abusos. Não só pelas afirmações da fé, porque em muitos casos, as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas. Mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros, a pretexto de glorificá-lo, ou com que lhe oferecessem culto espetacular, em tempos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade, dispensado em seu nome, será sempre considerado no alto
como oferta de amor endereçada a Ele próprio. Profundas as palavras de Emmanuel para introduzirmos o tema o verdadeiro sentido do Natal. E eu quero convidar você, internauta amigo, a fazermos juntos uma oração para rogar aos benfeitores espirituais, a equipe da UEC, a assistência, para que essa noite seja uma noite de profundas reflexões que possam colaborar conosco nessa caminhada, em busca da perfeição, em busca do aprendizado do amor, em busca da paz, do equilíbrio. Oremos então dizendo: mestre amigo, nessa ocasião que antecedemos o que nós convencionamos ser a comemoração do teu aniversário, mais uma vez estamos aqui reunidos diante de uma tela de computador ou de um telefone para participar dessa live, a fim de que possamos sentir a tua presença e mais uma vez ouvir os teus profundos ensinamentos. Permita, mestre, que hoje, nessa mais oportunidade, nós possamos, de alguma maneira, dar um salto, dar um passo adiante, avançar nessa luta pessoal para vencer o velho homem e permitir que o homem-luz, que um dia seremos, renasça e nasça hoje em nós um pouco mais. Envolve-nos, Senhor. Permita que cada um daqueles que agora nos acompanham nessa live, aqueles que vão assistir esse material postado nas redes sociais, permita que todos nós, Senhor, encarnados e desencarnados, possamos ser envolvidos pela tua luz. E que o teu Natal, Senhor, que o teu Natal seja dentro dos nossos corações. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade. Rogando a tua ajuda, o teu amparo, a tua inspiração, damos assim por continuar essa transmissão de palestra pública virtual promovida pela Rede Amigo Espírita em parceria com a União Espírita Cristã. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, o verdadeiro sentido do Natal. A gente queria começar a refletir, a aprofundar o que é sentido. Se nós formos até o dicionário e para analisar e para buscar o conceito, vamos encontrar várias vertentes. Por exemplo, um deles é aquele que se refere à direção. Então, a direção é se nós estamos indo para que lugar? Para onde ir? Sentido, então, como sendo direção, como sendo posicionamento. A gente poderia, então, ali no próprio título, trocar de alguma maneira e dizer a verdadeira direção do Natal e, mais uma vez, nos questionar qual é essa direção. Mas se quiséssemos ainda continuar trabalhando a ideia do conceito, a gente ia encontrar que também o sentido ele tem uma significação de lógica, de razão. Então, quando, por exemplo, alguém diz assim: estes argumentos não fazem sentido algum. Então, ele está dando uma ideia de lógica, de razão, e a gente poderia, mais uma vez, alterar o tema e dizer qual é a razão do Natal, qual é, meus irmãos, a verdadeira razão do Natal. A gente poderia até ampliar qual é, para mim, a verdadeira razão do Natal. Mas ainda, um terceiro e último sentido, para compreendermos o significado de sentido, a gente poderia linkar com aquela questão de absorver emocionalmente. Então, por exemplo, quando alguém diz assim: ela ficou muito sentida com a condição em que os encontrou, está trazendo uma ideia de sentir como sentimento. Então, a gente poderia trabalhar e transformar o título como sendo o verdadeiro sentimento do Natal. Mas poderíamos, se quiséssemos também, fazer um outro quarto desdobramento aqui. Qual o motivo do Natal? Mas, enfim, meus irmãos, a proposta dessa noite é a gente pensar em Natal de forma pessoal e entender que os nossos posicionamentos podem não estar sendo os mais corretos, mas que, acima disso, mais importante do que isso, nós podemos transformá-los e adequá-los a uma nova ideia, essa apresentada pela doutrina espírita. Então, qual é o verdadeiro sentimento do Natal? Qual é o verdadeiro motivo do Natal? Qual é a verdadeira razão do Natal? Pois bem, para trabalharmos esse assunto, nós nos recorreremos aqui a um livro
da Joana de Ângeles, por meio de Valdo Franco, com o título Espírito e Vida. Nós encontramos nesse livro, e a gente vai trazer apenas alguns recortes, um resumo, mas convidamos demais companheiros a depois acessarem o livro e fazer a leitura completa do tema. É o capítulo 60, que tem como título Ante o Natal. E vejam que nós queremos começar essa reflexão trazida pela Joana, linkando com a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Essa questão muito conhecida, para mim uma das mais importantes, talvez a questão central do livro, que nos identifica espíritas como cristãos. Mas Allan Kardec perguntaria aos benfeitores que vêm construindo o novo pensamento religioso: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta, a menor do livro, Jesus. Se nós pudéssemos buscar aqui a tradução do Instituto de Difusão Espírita, que está muito mais próximo dos originais franceses, a gente encontraria não só a palavra Jesus, o nome Jesus, mas também o verbo vede no imperativo, como que apelando-nos para que dessa vez pudéssemos olhar para Jesus e tê-lo como nossa referência pessoal. Vede Jesus. Então, nesse artigo da Joana, ela vai fazer uma viagem e vamos perceber algumas ações, alguns comentários linkados desde o nascimento na simples e humilde manjedoura até a atitude sacrificial de entregar-se na cruz depois de ter nos deixado um evangelho que, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, seria de amor e de redenção. Mas Joana vai começar fazendo a reflexão, meus irmãos, de alto nível. Ela começa dizendo assim, acompanhe comigo na tela: considerando a alta significação do Natal em tua vida, vejam que é um convite a um olhar pessoal. Então ela vai dizer que se nós consideramos de alta significação o Natal em nossa vida, nós podemos, ela vai dizer, podes, e vai aqui apresentar numa escala cada vez mais desafiadora, 4, na verdade 5, 6, na verdade, 6 grupos. 6 grupos de pessoas que, se nós nos voltarmos para ela, se pudermos focar nesses, estaremos provando a nós mesmos que temos um significado de Natal de alta significação. Então, Joana começa dizendo assim: então você pode ouvir e atender os apelos dos pequeninos esquecidos no grabato da orfandade ou relegados às palhas da miséria, em memória de Jesus quando menino. Então, no primeiro momento, o primeiro grupo dos 6 que deveria medir o meu significado profundo pelo Natal seria estar atento, sensibilizado para aqueles que estão em orfanatos, para aqueles que, nesse Natal, talvez não recebam um presente, talvez estejam querendo muito mais ter paz e ter aqueles que lhes cuidem com atenção. Quando eu encontrei essa questão da orfandade, eu me lembrei de uma fala do Tiago, aquele apóstolo de Jesus, que, escrevendo uma carta à igreja de Jerusalém, capítulo 1, versículo 27, teria desdobrado o conceito do que seria uma religião verdadeira, quando ele vai dizer assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, fazendo coro com Tiago, mais tarde nós compreenderíamos pela doutrina espírita, fora da caridade de nossa salvação, a atitude, então, de considerar o Natal de Jesus como algo relevante. Deveria, nos primeiros momentos, a gente estar preocupados com os órfãos e com as viúvas. Mas ainda há na fala de Tiago um convite a nos guardar da corrupção do mundo.
Meus irmãos, a vida material, ela engorda, ela engana, ela muitas vezes nos tira do verdadeiro objetivo de buscar o aprimoramento moral. Mas o primeiro grupo, então, seria esse grupo de companheiros menos felizes, viúvas e órfãos, na visão trazida por Joana, quando nós, então, temos uma alta significação do Natal na vida da gente, a gente pode nos voltar para o cuidado, a atenção com os órfãos. O segundo momento, veja, meus irmãos, que é progressivo, ela vai dizer que, considerando a alta significação do Natal em tua vida, podes compreender as dificuldades dos que caminham pela vida da amargura, experimentando opróbrio e humilhação, e dar-lhes a mão em gesto de solidariedade humana, recordando Jesus nos constantes testemunhos. Então, o segundo grupo, para que eu possa perceber se entendi o significado profundo do Natal, seria voltar a atenção para aqueles que estão sem teto, aqueles que não têm onde morar, aqueles que perecem nas ruas, nas sarjetas, os que sentem fome. Talvez pudéssemos colaborar com as campanhas de Natal Sem Fome, ou nós mesmos escolher uma família, é claro que dentro de possibilidades materiais, e ajudar os mais carentes, quem sabe levar um café, um chocolate quente, organizando essa ação com os demais companheiros. Mas se o Natal, então, tem para mim um significado, esses companheiros que talvez na noite de Natal, amanhã, estejam solitários e sem algo para comer, se nós nos atentarmos para com eles, estaremos provando a gente mesmo que o Natal tem alto significado para a gente. Mas Joana prossegue, introduzindo então o terceiro grupo. Ela vai dizer, considerando a alta significação do Natal em tua vida, podes ainda abrir os braços em socorro aos enfermos, estendendo-lhes o medicamento salutar e o penso balsamizante, desejando diminuir a intensidade da dor, evocando Jesus entre os doentes que o buscam infelizes. A nossa atenção para aqueles que, essa noite de Natal, vão estar entubados no UTI, internados numa enfermaria, ou atrelados a um leito de doença em suas próprias casas, e orar por eles, se pudermos visitar alguns, quem sabe essa atitude de solidariedade, de caridade, de carinho, de respeito pela dor alheia, não seja uma forma de compreender, cada um de nós, o que significa, de fato, o Natal. E Joana vai avançar para o quarto grupo. No entanto, antes disso, meus irmãos, quando nós pensamos aqui nessa ideia de visitar enfermos e solidarizar com a dor alheia, eu me lembrei de uma fala do Espírito Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, a missão dos espíritas, onde no item de número 4, Erasto diz assim: reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que levem consolo. Erasto, nesse capítulo, ele vai trazer 6 características daqueles que estão verdadeiramente no bom caminho. E dentre as 6 características, que vale a pena os companheiros consultarem depois, no livro, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está dizendo que seriam reconhecidos pelo número de aflitos que levem socorro. Então, o socorro sou eu que levo. Sou eu que levo a minha palavra, sou eu que levo uma leitura, sou eu que levo uma prece, sou eu que levo um passe, sou eu que levo uma fruta, sou eu que levo a minha presença. Então, os primeiros 3 grupos, os órfãos, que nós incluímos por nossa conta, baseado em Tiago, as viúvas. O segundo momento, vamos visitar aqueles que estão morando nas ruas, em condição de extrema miséria e pobreza. E agora, Joana nos convida a repensar a nossa significação do Natal quando nós estamos atentando-nos para a questão dos enfermos. Mas ela ainda introduz um quarto item dos 6 que vamos trabalhar. Já comentamos aqui numa escala progressiva de desafios, que, meus irmãos, não é tão difícil
organizarmos um tempo para visitar um asilo. Não é tão difícil a gente ir a um hospital. Não é tão difícil dividir, comprar alguma coisa, participar de campanhas que possam ofertar um brinquedo a uma criança órfã. Não é tão difícil. Não é tão difícil. Mas à medida que Joana discorre nesse artigo, ela vai criando cada vez mais um desafio mais profundo. O quarto grupo a ser considerado, para que eu possa analisar a minha significação no Natal, ela vai dizer: considerando a alta significação do Natal em tua vida, podes, oferecendo entendimento aos que malogram moralmente e se escondem nos recantos do desprezo social, procurando-os para levantar. E diz assim, reverenciando Jesus, que jamais se furtou a misericórdia para os que foram colhidos nas malhas da criminalidade, muitas vezes sob o jugo de observações cruéis. Então, o quarto grupo, os que estão aprisionados, sim, muitas vezes por crimes hediondos, muitas vezes com um nível extremo de crueldade. Mas, meus irmãos, eles também são nossos irmãos. Nesse momento, quem sabe não deveríamos orar por eles? E se tivermos a habilitação, vamos visitá-los. Se não pudermos visitar, porque não temos o talento específico para isso e nem a habilitação, colaboremos com aqueles que assim o fazem, ou levando um livro, entregando um livro, um sabonete, um pequeno presente, para amenizar um pouco o sofrimento daqueles que estão aprisionados. Me lembrei de duas breves histórias de Chico Xavier. Uma delas, quando ele pergunta a Emmanuel quem é o criminoso, e Emmanuel vai dizer que o criminoso é um de nós que ainda não foi pego, é um de nós que já foi pego. Todos somos devedores, meus irmãos, todos nós ainda militamos na linha da vileza, ainda guardamos no coração o ódio, a crueldade. E uma segunda história que linka Chico Xavier aos presidiários é quando alguém lhe perguntou: Chico, o presídio deve estar cheio de obsessores, não é? E Chico disse: não, meu irmão, o presídio está cheio de mães que oram pelos seus filhos. Os obsessores já fizeram a parte que lhes competiam, conduzindo muitas vezes aqueles homens a poderem potencializar ainda as sombras que trazem em si. Então, os 4 primeiros grupos: órfãos e viúvas, moradores de rua, aqueles que estão enfermos em hospitais ou em casas, e agora os presidiários. Se nós tivermos uma significação alta do que é, de fato, Natal, esses corações, essas pessoas, precisarão estar no nosso campo de atenção. Então, se nós quisermos daqui para frente, podemos olhar para trás e medir a nós mesmos. Queridos, foi para isso que viemos aqui. Sim, para comemorar o Natal de Jesus, para exaltá-lo, agradecer a sua vinda, o seu evangelho que o Espiritismo redivive em cada um de nós, mas olhar para nós mesmos e analisar qual é o meu conceito, qual é o meu sentido verdadeiro do Natal. Mas avançando, como eu comentei para os companheiros, no nível de desafio progressivo, Joana coloca-nos assim: preparas a mesa, decoras o lar, inundas a família de alegrias e cerca os amigos de mimos e carinho, pensando em Jesus, o excelente amigo de todos. Então vem o momento em que nós precisamos provar o nosso significado alto pelo Natal, quando analisamos a maneira com a qual tratamos a família. Meus irmãos, a família é um grande desafio, porque ali, naquele núcleo, entre eles, não conseguimos usar as máscaras sociais do dia a dia. Nos vemos como somos, nos mostramos como somos. Então, Joana nos convida no Natal repensar a nossa posição com relação a esses, os amigos, esses que são, para cada um de nós, uma benécia do céu. Sim, há uma fala do codificador Allan Kardec,
quando ele faz, nos seus comentários, a resposta dada à questão 938A, ele vai dizer que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. E a conclusão do codificador, nos enchendo de esperança, diz assim: dá-lhes ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Então, no quinto momento, quinto grupo, qual a minha posição com relação à família? Meus irmãos, quem sabe desse Natal, amanhã, a gente não age de uma forma diferente. Se você já faz muito bem, se não, por que não fazê-lo? Levar um texto sugerido aqui, Fonte Viva, lição 180, Natal, leva um texto impresso. E na hora da ceia com a família, peça licença e diga que pretende ler um pequeno texto que não leva 3 minutos. E depois convide a todos a uma oração. E quem sabe não damos ali os parabéns ao aniversariante. Quantas vezes, meus irmãos, somos mal educados, vamos à festa, comemos, bebemos, sorrimos, nos divertimos e sequer lembramos do aniversariante Jesus, o aniversariante maior, ao nascimento mais importante que a Terra presenciou. Mas voltando e avançando, como já havia dito, nessa progressão de desafio, ainda no capítulo 60, antes do Natal, Joana vai reportando-se aqui a uma fala de Jesus extremamente desafiadora, apresentada no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, os versículos 43 e 44, a parte inicial, está assim dito: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Joana vai incluir nesse sexto grupo para que eu possa analisar o meu perfil, a minha forma de sentir o Natal, se ele é de alta consideração para mim, quando aqueles adversários, aqueles dito inimigos, desafetos, estão também no meu campo de reflexão. E Joana vai dizer assim: há, todavia, muitos outros corações junto aos quais deverias celebrar o Natal, firmando vossos propósitos em homenagem a Jesus. E vai trazer 7 desses muitos outros corações. Primeiro, meus irmãos, os que te dilaceraram a honra e se afastaram. Nossa, que desafio. Meus irmãos, quem disse que ser espírita é fácil? Alguém escutou isso em algum lugar? Não. É preciso entender que aqueles que dilaceram os corações são nossos irmãos infelizes e adoecidos, e incluí-los em nosso Natal. Talvez não há possibilidade de um encontro presencial, de uma aproximação de relacionamentos, talvez não, mas em nossas preces, libertando-nos o coração das amarras do ódio, da vingança, das mágoas. O segundo grupo que ela vai dizer, deveríamos homenagear Jesus, incluindo amigos que se voltaram contra a tua afeição e se fizeram adversários. Também o terceiro grupo, aqueles conhecidos caprichosos que exigiram alto tributo de amizade e avinagraram tuas alegrias. Meus irmãos, quantos que ainda estão aí sendo envolvidos pelas questões do mundo, pelos idealismos da política, e preferem perder os amigos, se afastarem de corações queridos por conta de ideologias passageiras. Deveríamos retomar o nosso propósito primário de tentar amar ao próximo como amamos a nós mesmos, de tentar amar ao próximo a exemplo do amor apresentado por Jesus. Meus irmãos, o quarto grupo que temos que celebrar o Natal também com esses corações, junto a eles, seriam os irmãos na fé, que mudaram o conceito a teu respeito,
e atiraram espinhos por onde segues. Quantas vezes, queridos, nós estamos alimentando os espinhos e somos nós aqueles que também os defragam? Quantas vezes nós nos perdemos no objetivo maior de tentar a cada dia nos tornarmos um pouco melhor? Diz Allan Kardec, quando ele conceitua o verdadeiro homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo 17, item 3, ele enumera algumas características desse verdadeiro homem de bem, e lá está dito que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda a si próprio, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. E todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Mas Joana prossegue dizendo: há, todavia, muitos outros corações junto aos quais deveria celebrar o Natal, firmando novos propósitos em homenagem a Jesus. E diz o quinto grupo: colaboradores do ideal, do teu ideal, que sem motivo se levantaram contra teu devotamento, criando dissensão e rebeldia ao seu lado. O sexto grupo seria aqueles inimigos de ontem, que se demoram inimigos de hoje. Há pouco tempo atrás eu revia um pequeno vídeo do Divaldo Pereira Franco, esse companheiro de ideal espírita, que nós temos um débito imenso com ele, pelo trabalho que fez e faz da divulgação espírita no Brasil e no mundo. E ele comentava um pequeno vídeo no YouTube, dizendo que nós, espíritas, não podemos mais nos permitir ter inimigos. As pessoas podem até nos ter por inimigas, mas nós não podemos mais aceitar em nossos corações a raiz da amargura, do ódio, da cólera, da vingança, das mágoas e dos ressentimentos. E, por fim, o sétimo grupo, para que eu possa, então, incluí-los também no meu Natal, provando a minha alta consideração por essa data, aqueles difamadores que sempre constituíram dura provação. Diz o Rabi da Galileia, no Sermão da Montanha, e ele foi incisivo, direto, claro e lógico. Orai, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, por aqueles que vos perseguem. Meus irmãos, será que temos orado por esse grupo, esses 7 companheiros, antes de tudo, para aliviar o peso da vingança e do rancor de nossos corações? E Joana faz nessa linha de raciocínio, para completar esse sexto grupo, para ainda mais aprofundar a importância, então, de perdão do Natal. Ela vai dizer: todos eles te serão oportunidade para a celebração do Natal, pelo seu sentimento cristão e espírita, sim. Então, ela vai propor atitudes para que a gente possa fazê-las realidade, a fim de que eu veja que esse grupo, o sexto grupo, os adversários, os desafetos, estejam me levando a analisar o meu profundo sentido, meu profundo conceito de Natal. Se a gente fizer assim: se esqueceres os males que te fizeram e pedir-lhes te perdoe as dificuldades que certamente também lhe impusestes. Joana, com muita racionalidade, meus irmãos, há uma fala de Emmanuel, me foge agora qual é a lição, onde ele vai dizer que não existe a vítima integral e nem o vilão integral. Todos nós, em alguns momentos, somos vilões, somos vítimas. Então ela está dizendo, para que o Natal tenha uma significação profunda para mim, eu deveria procurar esses adversários. É o sentido contrário daquilo que aprendemos, porque um dia nos disseram que era preciso que aqueles que ofenderam pedissem desculpas. Mas aqui a proposta cristã é contrária. Veja o que diria Jesus, o que ele nos deixou no mesmo Sermão da Montanha, citado aqui, capítulo 5, versículo 23 e 24, palavras do Rabi, quando ele nos diz: portanto, se trouxestes a tua oferta ao altar, e aí, veja, meus irmãos, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, veja, deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vá reconciliar-se
primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Não foi por acaso que na sequência desse texto nós ouviríamos a fala sábia do Cristo da terra dizendo-nos: reconcilia-te depressa com o teu adversário. Por que ele sabia? O que ele sabia, meus irmãos, nós temos que aprender. Quanto mais tempo demoramos guardando resíduos de vingança, ódio, ressentimentos, de aborrecimentos em nossos corações, nós nos permitimos a uma migração das células perispirituais para o material físico e podemos construir doenças, as chamadas psicossomáticas. Foi por isso que William Shakespeare, em uma de suas mais célebres frases, teria dito que guardar ressentimentos é como tomar venenos e querer que o outro morra. Mas Joana prossegue, meus irmãos, prossegue, dizendo então a primeira atitude que eu tenho que fazer seria de reconciliar com esses inimigos. Mas ela vai adiante, todos eles te serão oportunidade para a celebração do Natal pelo teu sentimento espírita cristão ou cristão espírita, se dirigires um cartão colorido para esmaecer o negrume da aversão que os manteve em silêncio e à distância, nos quais, observe a ideia, talvez inconscientemente te comprases. Então nós nos apoiamos à ideia, não, ele que me aborreceu, ele que se afastou de mim, que ele fique afastado. Quando deveríamos, como cristãos, como espíritas, promover alguma atitude que restabelecesse essa amizade. Quem sabe, meus irmãos, um cartão, quem sabe atualizando Joana de Ângeles, se é que a gente pode fazer assim, um e-mail, mande uma mensagem pelo WhatsApp, desejo um Natal de paz, quem sabe não será esse pequeno post que abrirá portas para a reconciliação. E veja o que prossegue Joana dizendo: provavelmente alguns até gostariam de reatar liames. E quantas vezes nós, na manutenção do aborrecimento, fechamos as portas à reconciliação. Então Joana prossegue, dizendo: provavelmente até alguns gostariam de reatar liames. Dá-lhes essa oportunidade por amor a Jesus, que a todo instante, embora conhecendo os inimigos, os amou sem cansaço, oferecendo-lhe o ensejo de recuperação. A exemplo do Cristo. E ela vai fechando o artigo dizendo: o Natal é dádiva do céu à terra, como ocasião de refazer e recomeçar. Meus irmãos queridos, o Natal, qual o significado que essa data tem para mim? E vejam, Joana prossegue, aprofunda, dizendo assim: detente a contemplar as criaturas que passam apressadas. Nos convida a olhar a realidade do mundo. Quanto sofrimento, meus irmãos, quanto sofrimento. Ela vai colocar isso no texto mascarado de uma pseudo-felicidade. Ela vai dizendo, vejam, se tiveres olhos de ver, perceberás, percebê-las as tristes, sucumbidas, como se carregassem pesados fardos, apesar de exibirem tecidos custosos e aparência cuidadosa. Quantas vezes a nossa avaliação infantil, olhamos alguém dirigindo um veículo de alta qualidade, ou então morando num lugar muito bonito, e nós atrelamos a essa pessoa uma vida feliz. E quantas vezes são sofredores anônimos, silenciosos, que não podem contar com amigos. E o texto da Joana vai fechar dizendo: explodem facilmente, transfigurando a face e deixando-se consumir pela cólera que as vence implacavelmente. Conhecemos alguns assim. Todas desejam compreensão e amor, todas, meus irmãos, entendimento e perdão, sem coragem de ser quem compreenda ou ame, entenda e perdoe.
sem essa coragem. Eles precisam, sim. Por isso que Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 147, Refugia-te em paz, coloca-nos assim: o convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Esse texto que Emmanuel trabalha no Fonte Viva 147, ele está se reportando àquela fala de Marcos 6,31, quando Jesus recomendou aos discípulos que tivesse um momento de recolhimento, de paz, para se fortalecerem na prece. O texto está na tela. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos o que iam e vinham no caminho. Interessante que o convite do Cristo prossegue, Emmanuel, no comentário, voltando lá ao Fonte Viva, ele vai dizer: todas as estradas terrestres estão cheias, os que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Meus irmãos, quantas vezes as redes sociais, cheias de imagens que nos levam a uma ideia de felicidade, quantas vezes artificiais, estão todos eles, talvez necessitados, todos nós, do alimento espiritual. Façamos do Natal um dia de amor, façamos do Natal o foco, no nosso Natal, que o foco seja a caridade e o amor desinteressado pelo outro. Mas o texto de Emmanuel conclui dizendo assim: inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras, muitas, correm às aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Ó, meu amigo, se já adotastes efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. Vou colocar um asterisco, na verdade uma estrela, daqui a pouco eu resgato na conclusão dessa palestra. Mas, queridos, vamos avançar. Chico Xavier, com relação a esses inimigos, esses adversários, esses opositores, desafetos, deixou-nos uma das frases extremamente profundas que ele teria exarado. Diz assim: quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma, apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para se sentir forte. Meus irmãos, que regra profunda de conduta, que prática experimental. Meus irmãos, olhar para o agressor e filtrar nele suas próprias dores, suas próprias dificuldades, reconhecer que vai ali um irmão adoecido. E com a doença, a nossa, orgulho e egoísmo, talvez mais latentes, talvez ainda não despertado para um tratamento, para um combate. Profundos, é preciso olhá-los com esse olhar de amor e tolerância. Me recordei de uma frase aqui que eu escutei, que eu li, na verdade, há muitos anos atrás, mais de 30 anos. E a frase dizia que se nós soubéssemos das histórias secretas de nossos adversários, encontraríamos na vida de cada um deles sofrimentos e dores suficientes para desarmar o nosso ódio, nos colocar no lugar do outro. Mas voltando para a conclusão, então, do capítulo 60, ante o Natal, Joana coloca assim: espalhe uma nova claridade nesse Natal, na senda por onde avanças na busca da vida. Olhemos para os órfãos e para as viúvas. Olhemos também para aqueles que estão nas ruas, desprovidos do básico. Olhemos também para aqueles que estão em hospitais, em asilos, que estão internados num leito de dor. Olhemos para aqueles que estão nos presídios, nas cadeias públicas. Olhemos para a família, com um olhar mais amoroso, um olhar natalino, e olhemos também para aqueles que nos consideram como inimigos, tentando trazê-los, e para nós,
a claridade do Natal. Engrandece-te nas pequenas doações, crescendo nos deveres que poucos se propõem a executar. E olha que interessante, desde que já podes dar os valores amoedados e as contribuições do entendimento moral, distribui também as joias sublimes do perdão aos que te fizeram ou te fazem sofrer. Sentirás que Jesus, escolhendo ser o mínimo refúgio, escolhendo um mínimo refúgio para viver entre os homens, semeando alegrias incomparáveis, nasce agora no teu coração como a informar-te que todo dia é Natal para quem o ama e deseja transformar-se em carta viva para anunciá-lo às criaturas desatentas e sofredoras do mundo. Quando, para concluirmos, lembramos daquele episódio do grande julgamento, aquela parábola inserida no sermão profético, Mateus 25, 31 a 40, aquele julgamento que no passado, com a teologia deficitária, nós imaginávamos ser que um momento em que haveria uma separação para mandar para o céu e para o inferno. Hoje, baseado também na palavra do joio e do trigo, com a compreensão ampla do Espiritismo, entendemos que esse momento é a separação dos que irão ficar no mundo regenerado e daqueles que serão deportados. E nesse grande julgamento, nessa parte que nós recortamos, um grupo será colocado à direita, os que ficarão, e o outro grupo, os deportados, que mais tarde também serão resgatados, necessitarão passar pelas dores para se sensibilizarem na direção do amor, da fraternidade, da justiça e da paz. Mas o grupo que ficaria à direita, o Rabi da Galileia, diria-os assim: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino é a terra, regenerada. E diz o motivo porque esses homens receberão a terra. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava preso e doente, me visitastes. Era forasteiro, me acolhestes. Estava nu e me vestistes. E aqueles homens, por serem justos, questionam a Jesus, dizendo: Senhor, quando foi, Senhor, que nós lhe oferecemos o agasalho na campanha do inverno? Quando foi que trouxemos um mantimento para compor uma cesta básica para te entregar? Quando foi que trouxemos um alimento, um marmitex, um café com leite, um pão com manteiga? Quando foi, Senhor? E o Rabi da Galileia, trabalhando o texto que introduzimos, a leitura preparatória, no versículo número 40, diz-nos que o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Por meio do outro, provamos o amor que temos por Jesus. Uma frase histórica também atribuída a Madre Teresa de Calcutá, ela vai dizer que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Oremos sim, meus irmãos, oremos, mas a atitude, a ação, olhe, perceba a sua volta, a quem você pode ajudar. Não precisa ser muito, mas se todos nós fizéssemos um pouco, nós mudaríamos a história do mundo e a solidariedade e a fraternidade ficariam marcantes. E Joana fecha o capítulo dizendo assim: somente assim, ouvirás no imo da alma e entenderás a saudação inesquecível dos anjos na noite excelsa. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, vivendo um perene Natal de bênçãos por amor a Jesus. Quando nós propusemos, companheiros, colocar aquela estrela, o asterisco, para resgatar essa necessidade de cultivar os interesses da alma, eu me lembrei do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, no seu prefácio, dizendo-nos assim: eu vos digo, é verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas, inclusive o conceito de Natal,
hão de ser estabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas de dentro de nós, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Meus irmãos e minhas irmãs, qual é o meu sentido de Natal? Qual é o meu verdadeiro sentido de Natal? Qual é o meu verdadeiro sentimento de Natal? Deveria ser o sentimento do amor incondicional. Lutemos, no dia de hoje, véspera de Natal, nesse Natal. Lutemos. Na verdade, hoje é 23, amanhã é 24, o nascimento é 25, né? Antevéspera de Natal. Mas nos esforcemos para que o amor incondicional seja a nossa maior conquista, seja a nossa primeira e maior busca. Então, que possa Jesus de Nazaré, nessa noite natalina, renascer em nossos corações e que a família, esse nosso coração, seja voltado não para uma festa simples, mas para a glorificação dessa data fundamental na história do homem. Vocês cobreiros conseguem ver esses piritirinhas? Nós colocamos aí 2 desencarnados conversando, dizendo, vamos para uma festa de Natal muito bonita, e o outro encarnado, o desencarnado, diz, vai ter ceia, farta, muitos presentes, e Papai Noel, e aí a casa não vai ter muito amor no coração. Meus irmãos, que seja o nosso Natal, o Natal de muito amor em nossos corações. Amor que nos produzam ações e atitude no bem, aquelas que estão ao nosso alcance. Repensemos o que podemos fazer, ainda há tempo. O que podemos fazer para transformar o Natal daqueles necessitados, dos nossos familiares e também daqueles que ainda nos têm por adversários. Deus possa nos abençoar, te dar aí um feliz Natal, de muita paz, de muita luz com a sua família, que sejam momentos muito especiais. Eu quero convidar você para fazermos uma prece de encerramento, pedindo desculpas aos companheiros pelo pouco de tempo que passamos da proposta do horário, mas agradecer, dizendo, Jesus, recebe a nossa gratidão por essa noite, pelo que ouvimos aqui, pelos convites da Joana de Ângeles. Sensibiliza-nos, Senhor, que essas falas da noite possam nos impactar e possam nos ajudar a verdadeiramente transformar o nosso coração num coração manjedoura e convidá-lo. Nasce, Senhor, renasce dentro de nós, Senhor, e nos faz ser melhores, nos faz ser mais responsáveis, nos ajuda, Jesus, nessa luta para vencer a nós mesmos e conquistar a evolução moral que nos conduzirá à verdadeira felicidade. Ampara-nos, Senhor. Ampara cada um dos companheiros que nos acompanharam até aqui. Ampara também a nossa União Espírita Cristã. E ampara, Senhor, a Rede Amigo Espírita, esse parceiro que tem levado a tua mensagem a tantos corações. E assim, com essa prece, pedimos permissão para concluir essa transmissão de palestra pública virtual. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, então, em nome da UEC, um Feliz Natal a todos e até um breve e próximo encontro. Deus nos abençoe. Muita paz e muita luz.